Fala, jovens aprendizes do Senai! Sim, meus amigos do Senai que estão aqui hoje e pessoas que também não fizeram Senai, não farão. Hoje estou aqui eu, Andriel Giovanella. Não se assuste, não troque seu canal, não desligue ou desligue, afinal aqui ainda é o Blockbuster. Sim, eu sou ainda Andriel o Giovanella, apesar de ter perdido uns 3 quilos de cabelo, mas estamos bem, né? Estamos saudáveis até que se prove o contrário. Aproveitando o final de ano, esta época maravilhosa, onde encontramos muitos familiares e queremos ficar longe deles, eu li um monte de coisa que eu tinha atrasado. E coisas atrasadas tipo mensais. E eram cerca de 70 mensais. Sim, tinha muita coisa atrasada. Desculpa você que esperava que eu lesse tudo que eu compro na hora que eu compro, né? Não. Tinha muita coisa atrasada e praticamente tudo disso daí era de All New, All Different Marvel. Sim, o vídeo de hoje vai falar sobre esse famigerado, esta linha de quadrinhos da Marvel, que muita gente xingou, eu inclusive xinguei também, e vou falar um pouco sobre aquilo que eu li de toda essa fase. Podem me chamar de Rubinho, porque hoje sim, e hoje sim. Obviamente que eu não li tudo que saiu dessa tal novíssima, diferente Marvel, porém, aquilo que me recomendaram, eu li. E então foram muitas coisas. Vocês vão dizer assim, mas faltou X-Men, faltou Homem-Aranha, faltou Vingadores, Inumanos, cadê? Cara, eu li aquilo que me chamou a atenção e aquilo que pessoas me disseram que seria interessante de ler. Então, obviamente que faltou coisas. E tem coisas que, por exemplo, que são no Mix, que eu não li. Que é o caso do Supremos, do Surfista Prateado e do Esquadrão Supremo, tá? Então, foram basicamente essas três que eu gostaria de ler, mas não li tudo. Li algumas coisas, e se por um acaso vier a sair encadernado disso, quem sabe eu pegue e leia, né? Como por exemplo, Surfista Prateado vai sair, e comprarei porque aquilo que eu li eu achei bem interessante. E teve algumas coisas que quando que eu fui preparar essa magnífica pauta, percebi que eu não tinha lido e que provavelmente seriam coisas boas. Por exemplo, o Demolidor do Charles Soule, Gavião Arqueiro do Jeff Lemire, Wolverine do Tom Taylor, Viúva Negra do Mark Waid e a Miss Marvel. Foram quadrinhos que eu acho, alguns deles eu tenho, outros não, mas enfim, que em breve lerei, talvez, quem sabe, e se vocês forem meninos bonitos e queridos durante o ano, quem sabe eu volto aqui e falo disso. Mas ninguém quer ver isso. E para qualificar tais quadrinhos, temos aqui ele, o martelo do Blockbuster, que sim, que se a história for digna, ela ergue o martelo, se não, ela não ergue o martelo. Começando com o Capitão América Sam Wilson, do Nick Spencer. Você achava que o Bucky era o personagem mais adequado para tomar o manto do Capitão América? Porque você está errado, sim! Você está errado porque o Falcão ficou muito mais tempo trabalhando com o Capitão América. Então, nada mais justo do que Sam Wilson se tornar o Capitão América. E aqui tivemos uma baita de uma história. Uma história muito boa, gostei ao extremo, porque mostrou muito a coisa dos Estados Unidos como racismo e etc. Certo? Vocês iam ver lá a manipulação da mídia, entre outras coisas. E sem falar da arte do Daniel Acunha, que é muito boa. Não conhecia até então e achei espetacular. Então, para Capitão América Sam Wilson, martelo erguido. Doutor Estranho do Aaron. Alô, você que ama o Aaron, é agora o seu momento de brilhar. Dê o seu dislike agora, porque vou xingar muito. Sim, Jason Aaron, ele é um grande escritor? Talvez. Ele escreve muito bem, provavelmente. Porém, entretanto, todavia, quando que ele pegou aqui o Doutor Estranho, na verdade, ele acabou com o personagem. Ele tirou o poder dele e ele fez um run copiado do run que ele mesmo havia feito no Thor, no Matador de Deuses. Aqui, ele, ao invés de matar deuses, ele matou magia. Muito podre, muito sem graça. Isso sem falar que tinha a arte dele, do maravilhoso Chris Bacall, que é uma merda. Então, assim ó, Doutor Estranho, do Jason Aaron, martelo caído. Visão do Tom King. Finalmente conheci o Tom King que todos falam. Porque aquilo que eu li dele do Batman eu achei bem qualquer coisa. E no Visão ele pegou o personagem, que é um personagem que é extremamente subestimado. Ele é um personagem muito poderoso, ele tem... os poderes dele são extremamente diferenciados, não existe outro termo para falar. E ele fez uma história foda bagaralho.
tá? Então assim, ó, o Visão do Tom King é pra mim uma das melhores coisas que a Marvel já fez desde Marvels. Então, se você quer ler um material extremamente bom da Marvel, é o Visão do Tom King. Então, martelo erguidaço pra caralho. Homem de Ferro do Bendis, né? O Homem de Ferro do Bendis eu tô juntando 3 fases aqui, porque pra mim todas elas estão meio niveladas, que é o caso das 2 fases do Tony Stark, né? Que é o Invencível Homem de Ferro, e depois o Internacional Homem de Ferro, né? Apesar do Internacional no nome, é uma história legalzinha, tá? Mas, e também daí tem o outro run, né? Com a Riri Williams, que também achei legalzinho. Então, ambos foram legalzinhos, tá? O martelo fica meia bomba. Thor da Jane Foster e o Thor Indigno, ambos do Aaron. O Aaron, como eu falei, ele é um autor super estimado, me desculpe você que acha que ele é um baita de um autor, eu acho que ele é um bom autor, mas ele não é tão bom assim. Mas as histórias dele no Thor eu gosto, apesar de serem... em geral, remakes. Sim, você que está lendo e está achando muito boas, originais pra caramba, nem tanto, tá? A maioria delas já aconteceu com outros autores, por exemplo, o Matador de Deuses, por exemplo, é um run que reaproveitado, enfim, na verdade ele meio que aproveitou a ideia que Dan Hurgens tinha usado anteriormente. Então, Nana, você como grande amante do Thor, eu sei que vai me odiar nesse momento, mas, apesar dos pesares, o Thor do Aaron é digno, o martelo está erguido. Velho Logan do Lemire com o Sorrentino. O Lemire, vocês sabem que ele tem um nível muito alto nas histórias dele, porém, o Velho Logan é mais ou menos ok, tá? É ok, digamos assim, tá? É uma das piores histórias do Lemire, mas como que ele é um baita de um autor, é uma história legalzinha. Porém, temos o Sorrentino, e ele sempre destrói na arte sequencial. Talvez você não goste do desenho dele, mas os quadros dele, o modo como que ele forma a ordem de leitura, tudo isso daí, pra mim isso aí é espetacular, é uma coisa extremamente fora da curva o Sorrentino. Então eu vou avaliar separadamente, se vocês me permitem, né? Jeff Lemire, martelo meia bomba, Sorrentino, martelo erguido. Pantera Negra do Ta-Nehisi Coates. Também falavam mundos e fundos sobre isso, eu achei legalzinho, não tem nada de espetacular aos meus olhos. Então o Pantera Negra do Ta-Nehisi Coates, pra mim é um martelo meia bomba. Mais Lemire? Tem mais Lemire sim. Cavaleiro da Lua do Lemire. Aqui sim, aqui o Lemire veio com força e veio bonito. É uma baita de uma história, pra mim, eu gosto do personagem Cavaleiro da Lua e pra mim é uma das melhores histórias já feitas com o personagem. Martelo Duraço. No meio do caminho tinha uma saga no meio do caminho. Tinha Vertentes. Vertentes foi uma saga para mostrar Pleasant Hill, uma prisão projetada pela Mariah Hill, que fazia com que os prisioneiros vivessem vidas que não eram as deles. Eu achei uma história meio bosta, porém ela é importante para o decorrer da Marvel em si ali, né? Então pra mim, martelo caído para a saga Vertentes. Saindo da Vertente veio Capitão América do Nick Spencer com Steve Rogers. Então aqui nós tivemos o Capitão América da Hydra. Alô você que reclamou do Capitão América da Hydra, talvez você não tenha lido a história. Tinha cubo cósmico envolvido, então você vai dizer assim, mas isso aí não valeu, depois foi tudo apagado, Cara, o que importa é o destino ou o caminho? Fica a pergunta para você filosofar nesse final de semana, mas eu gostei bastante dessa história. Então, martelo erguido para o Capitão América Steve Rogers. Eis que surge então a famigerada Guerra Civil 2 do Bendis. Eu acho que o grande problema da Guerra Civil 2 foi o fato de que tem o nome Guerra Civil. Então, muita gente foi esperando encontrar uma saga que nem foi aquela escrita pelo Mark Millar e encontrou uma história mais ou menos. A história é sobre um inumano que descobre o futuro, né, que prevê o futuro, e daí a Carol Danvers quer seguir essas dicas, essa previsão, e o Tony Stark é contra essas previsões. Resultado, um martelinho meia bomba. Infame Homem de Ferro,
também do Bendis. Aqui nós temos a história do Doutor Destino, ele querendo ser o Homem de Ferro para tratar os seus erros do passado, coisas que ele viveu ali na Guerras Secretas, né? Aquela história que veio ali com o Jonathan Hickman. Eu achei bem interessante, até porque tem a dupla dinâmica, Bendis e Maliv. Então, pra mim, o infame Homem de Ferro, que é o Doutor Destino, martelo erguido. Uma outra série que não é bem, né, porque aqui, claro, eu peguei do All New, All Different e fui lendo tudo aquilo que eu tinha atrasado, da Marvel. Então, uma das séries que tinha aí era o Aranha Escarlate do Peter David com o Mark Bagley. Um run sincero, você que é filho dos anos 90, que lembra com saudosismo as histórias de Venom e Companhia Limitada, gosta daquele palinho, daquele cheirinho gostoso dos anos 90, você vai gostar disso aqui. É uma história nua e crua, sem choradeira, uma história que você vai se sentir bem lendo se você gosta de histórias para divertir. Então, eu gosto de histórias para divertir, então o martelo está erguido para o Aranha Escarlate. Império Secreto, sim, toda aquela pira do Nick Spencer, que fez duas grandes histórias que eu gostei bastante, que foi o Capitão América, do Sam Wilson e do Steve Rogers. Tudo isso veio a culminar no Império Secreto. A saga ia muito bem até que chegou a última edição, né, do Nick Spencer, e ele teve que resolver tudo corridamente. E esse final eu achei ele muito ruim, muito fraco, não muito ruim, mas ruim, não foi digno do restante da história. Então o Império Secreto, como que ele ia bem e depois ele deu uma brochada, vai ser um martelinho meia bomba, tá? Pra Império Secreto. E pra fechar, a última coisa que vocês ainda encontram nas bancas por aí é Marvel Legado. Sim, Marvel Legado, você que tanto esperou para chegar o legadão da massa, ele chegou e foi uma decepção. Sim, ele é uma cópia barata, paraguaia, falsante e insignificante. Uma cópia, sim, uma cópia do quê? De Universo DC Renascimento. Porém aqui não tem nada de interessante como tinha lá, tá? Aqui na verdade é só uma edição para mostrar o que vai vir a seguir. E o catálogo preview serve para isso, dona Marvel. Não precisa fazer uma história com tudo isso. Certo, pessoal? Então, o legado da Marvel é um martelo bem broxante. Gente, vídeo enorme, mas, porém, elucidativo para você que tinha dúvidas quanto a All New, All Different Marvel. Eu acho que, assim como todos os quadrinhos de super-heróis, não é uma coisa espetacular. Temos coisas muito boas, como o Visão do Tom King e o Sam Wilson, e outras coisas um pouco menos legais, e também tem umas coisas bem ruins no meio. Enfim, como era de se esperar. Não tinha como ser tudo bom ou tudo ruim. Então, galera, basicamente é isso. Se alguma das coisas que eu não li for muito bom e você quer indicar, indica pra mim, por favor, porque em breve eu estarei acompanhando as edições atuais, né, falando do legado da Marvel, né, que eu espero que as histórias do legado sejam um pouco melhores do que esse one shot do Marvel Legado, que eu acho uma porcaria. E acho que era isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreve no canal se por um acaso não for inscrito, e nos vemos ainda em 2019. Até!